Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rogério Marim, eu sou presidente do Cid Trade e este podcast é uma iniciativa do Cid Trade que busca aproximar todo o meio de comércio exterior das questões importantes para o nosso trabalho. Então, a gente está promovendo uma série de podcasts focados na relação dos importadores, exportadores e agentes de comércio exterior com órgãos reguladores e também com a questão jurídica, o ambiente jurídico no Brasil. Por isso, hoje a gente traz aqui Tiago Pinheiro, que é coordenador da região, o gerente da região sul aqui do Brasil, da ANTAC, e trazemos Rizieri Mesadri, advogado, para falar sobre a ANTAC e algumas questões importantes que a ANTAC, na qual a ANTAC regula a relação do importador, exportador e operador de comércio internacional com o sistema jurídico e com a regulamentação brasileira. Tiago, muito obrigado pela presença aqui, pela tua disponibilidade em conversar com a gente. Eu gostaria de pedir que tu fizesse uma breve apresentação sua mesmo e logo depois disso esclarecesse para o nosso público o papel da ANTAC, o que faz a ANTAC, quais são os limites de atuação da ANTAC, né, para primeiro a gente ter um panorama geral da ANTAC. Só antes disso, desculpe, eu preciso comentar aqui que o Sinditrade, que é o sindicato das empresas de comércio exterior do estado de Santa Catarina, já completou 20 anos. O Sinditrade vem nesse tempo todo atuando junto ao governo estadual, federal, junto aos órgãos reguladores, para tentar auxiliar o desenvolvimento da categoria de comércio exterior aqui no estado de Santa Catarina. Então esse é o nosso papel. Convidamos todas as empresas, renovamos aqui o nosso convite para que todas as empresas desse segmento procurem o Sinditrade, se filiem e vamos juntos fazer criar um ambiente melhor de negócio para todos nós. Então, Tiago, desculpe, agora passo a palavra, peço te apresente brevemente e fale um pouco do que faz a ANTAC e quais são os limites de atuação dela. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rizieri, pelo convite. É sempre uma satisfação grande a gente poder conversar sobre os assuntos aí relacionados à nossa profissão, relacionados ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, né? Ainda mais quando é com entidades aí, com pessoas que a gente sabe que sempre conversam, que sempre debatem de uma forma construtiva, né? Que dessas conversas conseguem surgir ideias para solucionar os problemas que fazem parte ali da nossa, do nosso trabalho, né? Da nossa profissão. Você já citou meu nome, eu sou Tiago Pinheiro, você acabou me promovendo como gerente regional, sou o gerente substituto, gerente substituto da região sul da ANTAC. E a ANTAC é a agência reguladora federal, né? Ela é criada sob forma de uma autarquia especial, ela tem vínculo com o Ministério dos Portos. A gente pode resumir a... Só deixa eu interromper assim, só para quem ficou na dúvida, a ANTAC é Agência Nacional de Transportes Aquaviários, certo? Isso aí. Isso é o que quer dizer o ANTAC que a gente fala o tempo todo. Isso, falha minha, né? Não, tá perfeito. Então, a gente pode resumir as atribuições da ANTAC em três principais aí, que é a regulação. É uma agência reguladora, né? A regulação se desdobra em mais um monte de atividades ali da agência, em supervisão e fiscalização dos serviços de transporte aquaviário e da exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, né? A ANTAC, dentro do escopo dela de regulação, ela é responsável por editar normas e regramentos sobre o setor aquaviário e infraestrutura portuária, né? Sobre portos e navegações, né? E dentro desse escopo é que a ANTAC editou a Resolução 62 de 2021, né? Que trata sobre direitos e deveres de usuários, de agentes intermediários e de empresas de navegação marítima. Especialmente, acho que a gente aqui está para falar sobre um assunto, né? Que repercute a partir da navegação de longo curso, né? Então, dentro desse escopo da regulação, é que a ANTAC elaborou e publicou a Resolução 62 de 2021. Bem, obrigado, Tiago. Então, eu queria passar para o Rizieri também, para ele fazer uma breve apresentação, falar do escritório no qual ele atua também, né, e para dar uma situada na gente como os advogados veem essa questão
do tema de Murras, né? E que houve uma evolução na regulação nos últimos tempos. A gente viveu muito tempo meio que num vácuo em que existia uma certa interpretação, mas a legislação não falava especificamente, até porque assim, um tema tão específico de uma cadeia, de um trade, de um ramo de atuação, é muito difícil que o legislador no Congresso consiga isso profundamente. E aí a gente cai bem exatamente no ponto da agência reguladora, né? Eu conheci um outro Brasil, eu já estou aqui há mais tempo que vocês, entendeu? E eu conheci um outro Brasil em que o nosso governo tinha a mania de ser o executor de tudo. Então, o governo não tinha agências reguladoras, ele tinha empresas operadoras, né? E o governo se metia a fazer tudo. E claro que não conseguia fazer bem. Então, para mim, né, a questão da criação das agências reguladoras dos últimos 20 e poucos anos foi uma grande evolução. O governo saiu da execução e assumiu o papel de regulação, né? Então, é justamente essa questão de que o legislador conhece até um certo ponto e entrega para a agência reguladora do setor a regulamentação detalhada, né? Até porque a agência também tem muito mais liberdade, que não depende de um processo de votação no Congresso, para regular e manter regular no sentido de que as práticas comerciais e operacionais são mutáveis, elas vão evoluindo, e a agência consegue seguir melhor essa evolução do que o legislador, que às vezes aprova uma lei que vai ficar valendo por 50 anos, né? Então, é necessário e é bom para nós que exista, na minha opinião, foi uma grande evolução o governo sair da execução de tudo e partir para a regulação. Então, ele criou várias agências reguladoras, né, que também demoraram um certo tempo para encontrar o seu footstep, o seu papel, né? Elas foram testando, expandindo, recolhendo, e eu acho que agora a gente está chegando numa fase mais madura dessa relação regulador, usuários e beneficiários, né, daquele sistema, né? Então, quando o ANTAC cria um mapa, né, de direitos e deveres dos usuários e prestadores de serviço, dos atuantes naquela cadeia, melhora o ambiente, né? Porque a gente começa a discutir a mesma coisa, a gente tem uma referência e não senta para discutir, cada um com uma opinião diametralmente oposta. Desculpe, falei demais de novo, mas Eziel, por favor. Muito obrigado, Rogério, pelo convite ao Sinditrade, né? Essa entidade tão relevante aí no nosso estado aí. Meu nome é Rizieri Mesabre, sou advogado, sou sócio da Rizieri, Guetem e Dável Advogados. Nosso escritório atua para empresas de comércio exterior, estritamente, né? Já há 20 anos, né? Então é um prazer estar aqui, um prazer participar desse primeiro da série de podcasts, né? Do Sinditrade, é muito relevante, né? E agradecer de novo o convite, né? Bom, a questão da criação do ANTAC, né, é extremamente relevante. Lá acredito que foi 2001, né, foi feita a lei de criação. Só que hoje o nosso setor, ele talvez vê a ANTAC como muito uma questão só fiscalizatória, só punitiva, né? Quando na verdade ela vem para harmonizar o mercado, né? Ela vem para tentar aí fazer como é que eu posso dizer, uma função de regulação econômica, né? Então esse papel que é importantíssimo, né? Aqui dentro do nosso setor, penso eu, né? Então ela busca hoje ali equilibrar talvez uma relação que ela é assimétrica, né? Ela é desequilibrada, né? A gente tem o usuário, tem os agentes de carga, tem os armadores, né? São poderes econômicos diferentes, né? Então ela tenta fazer esse equilíbrio de forma de regulação, expedição de normas, né? Procedimentos de mediação, arbitragem, né? Que eu acho que é um papel tão relevante quanto só de penalizar, né? Eu acho que hoje a gente vê ali esse amadurecimento da ANTAC. Ela está completando aí 25 anos, talvez saindo da faculdade, digamos assim, né? Mas a gente vê muito mais esse papel dela tentar harmonizar o mercado, né? Conciliar todas as partes do que realmente punir,
né? É em última instância, né? Penso eu. Acho que é por aí. E agora, tratando do tema especificamente, né? A resolução 62, 2021, né? Antes a gente tinha a 18, né? Mas a 62 veio ali, talvez sentindo um pouco a sobreestadia, né? As dores ali do usuário, dos agentes de cargas, né? A atuação dos armadores, ela editou essa 62, que a gente vai tratar especificamente, né? E que eu acho que foi um grande avanço aí já nesse momento aí do órgão regulador, né? É isso. Gisele, assim, eu acho que é muito importante salientar na tua fala essa questão da simetria na relação entre o tomador de carga, né, e o fornecedor do serviço, né? Nós temos aí meia dúzia, talvez uma dúzia de grandes armadores internacionais, né? Um mercado extremamente concentrado no mundo inteiro, né? E a gente vê alguns armadores até fazendo questão de não ter sede jurídica no Brasil. Eles têm representantes, alguns deles têm empresas que os representam no Brasil, mas não é o próprio, vamos dizer, CNPJ do armador que existe aqui, né? E o que dificulta até, vez por outra, que se acione juridicamente esse armador, porque ele tem um representante do país, mas não é o próprio armador, né? E assim, isso não é uma estratégia deles isolada em relação ao Brasil, eles atuam assim na maior parte do mundo, né? De um tempo para cá também esteve a questão da formação de joints, né? Então, em que a gente pega 3, 4 armadores que operam conjuntamente uma linha, o que aumenta mais ainda o poder de domínio, vamos dizer assim, da relação. E aí o papel da ANTAC, né, é fundamental como mediador dessa relação e regulador dessa relação entre lados com capacidade de barganha, capacidade de negociação completamente desiguais, né? Porque literalmente de um lado você tem milhares de tomadores de serviço que, por serem milhares, quando se compara o tamanho da atividade deles, o tamanho econômico deles, né, e com o prestador de serviço é incomparável, né? Então isso aumenta e reforça o papel da ANTAC, a necessidade que a gente tem dessa entidade e nós aqui no CD3 já tivemos a oportunidade de fazer isso algumas vezes, que dá ouvidos ao tomador do serviço, né? Então a gente tem contato há bastante tempo com a ANTAC, a gente já instou a ANTAC várias vezes, a gente já visitou a ANTAC tanto aqui quanto em Brasília, né? O CD3 já fez isso, acompanhado inclusive pelo jurídico, né? A gente levou situações à ANTAC, a gente relatou situações da ANTAC que vinham acontecendo na nossa região, que vez por outra ou a ANTAC não tinha conhecimento, ou tinha conhecimento, mas não tinha prova, né? Eu acho que isso é uma parte que a gente vai conversar ainda hoje, né? Que nessa relação nova criada, ou por essa nova situação criada pela resolução da ANTAC, né? O papel preponderante que passa a ter, né, o usuário de, ao procurar a ANTAC com uma situação a relatar, estar bem documentado, ter prova, né? E quero aproveitar aqui, até mesmo que antecipando um pouco, salientar nessa relação o papel do SindTrade de novo, né? Muitas vezes o usuário final não quer se expor, ele não quer apresentar diretamente uma reclamação, porque amanhã ele vai precisar do mesmo prestador de serviço outra vez, né? E a gente já ouviu falar, não estou afirmando que existe, mas todo mundo já ouviu falar da tal da blacklist, né? E a partir do momento que no mercado tão concentrado tu é negativado, vamos dizer assim, por um prestador de serviço, isso pode ter consequências muito ruins para os seus negócios, né? Porque amanhã vamos precisar de novo. Então, isso aumenta ou expõe uma grande vantagem da associação ao sindicato, que é o sindicato intermediar essa interlocução com a ANTAC e reunir provas, reunir documentos, né, e conseguir fazer isso sem abrir ou sem revelar quem é o tomador final do serviço que teve a dificuldade. Até porque o sindicato vai reunir aquele tipo de prova com muito mais força, porque ele não vai ter casos de uma empresa, mas sim de dezenas de empresas diferentes,
o que esclarece para a ANTAC que não se trata de um caso isolado, né? Quer dizer, então a gente consegue concentrar no sindicato essa atividade e proteger, vamos dizer um pouco assim, a identidade do, entre aspas, reclamante, né? E também auxiliamos a ANTAC, por quê? Porque a ANTAC não vai ter que reunir situações de 10, 20, 30, 50, ela fazer essa compilação, 10, 25, 30, 50 empresas, e sim a gente já entrega isso pronto para a ANTAC. Então a gente ganha tempo, né? E esse é o foco da atividade do Sinditrade. Então, Tiago, eu gostaria de te perguntar assim, nesse ambiente de que nós estamos aqui para a gente discutir a questão de demurrage e detention, você conseguiria falar para a gente, e depois eu vou querer que o Rizieri comente, qual era a situação antes da resolução e a situação a decisão da ANTAC consolidada nessa resolução 521/2025? Antes de responder especificamente a tua pergunta, eu vou pegar o gancho ainda na tua fala sobre o papel da ANTAC. Rizieri também esclareceu algumas coisas. É muito importante, sempre que a gente tem a oportunidade de reforçar isso aí. Eu faço parte da agência, né? Para mim é muito corriqueiro falar ANTAC, né? Nem ler por extenso a sigla, né? Mas é muito importante sempre que a gente tem a oportunidade de reforçar o papel da ANTAC. A ANTAC tem 25 anos ali, como falou o Rizieri. Eu sou servidor de carreira da ANTAC desde 2015 e vou fazer 11 anos. E sempre atuando aqui em Santa Catarina. E ao longo desse tempo, a gente percebeu uma evolução dos profissionais que são envolvidos com a ANTAC no dia a dia em assimilar o papel da ANTAC. A gente percebeu que havia muito desconhecimento em relação ao papel da ANTAC, e ainda há, mas a gente percebeu que isso vem mudando, né? Pelo menos aqui na nossa região, pelo menos na região que eu trabalho e que eu exerço a minha atividade, a gente percebe que os profissionais vêm assimilando cada vez mais o papel e o trabalho da ANTAC. E isso é muito importante, porque o trabalho da agência avança também com o retorno de vocês, também com as demandas que vocês trazem para a gente. E se vocês não conhecem a ANTAC, se vocês não conhecem o papel que ela se presta a desenvolver, né, vocês não têm como acionar, como buscar a ANTAC, né? Então, a Resolução 62, agora respondendo a tua pergunta, ela veio a partir disso. Ela veio a partir de um apelo à comunidade envolvida, a comunidade portuária, aqui aquaviária, começou a apresentar para a gente problemas que urgiam soluções. E a agência tem a obrigação de apresentar solução. Às vezes a solução é dada como pedido, não é, né? Às vezes ela não é unânime, ela não agrada 100%, mas a gente vai avançando, a gente propõe uma solução, depois a gente continua ouvindo vocês, continua observando o que está acontecendo, e a gente vai evoluindo também com o nosso papel de órgão regulador e de criador dessas regras, né? Então, a partir do momento começou a chegar na ANTAC muitas demandas ali de sobreestadia que vocês traziam para a gente, que vocês entendiam que seriam cobranças injustas, que vocês não teriam responsabilidade sobre aqueles fatos geradores, né? A ANTAC sempre fazendo os estudos, sempre produzindo os números e dados, propôs e editou, publicou a Resolução 62/21. Essa resolução suscitou muitos debates, né, inicialmente. Por quê? Porque ela delimitou a responsabilidade do usuário em relação às cobranças de sobreestadia, né? A partir dela, a cobrança de sobreestadia não era mais ampla e restrita, né? Ela tinha que respeitar alguns marcos, né? O usuário não deveria pagar o valor de sobreestadia se ele não deu causa, né? Se ele colocou o container no terminal dentro do free time, ele não deve pagar sobreestadia se o container não saiu dali. Se ele devolveu o container para o depot dentro do período do free time, ele não deve pagar o valor de sobreestadia, né? A resolução, só complementando, né? A resolução fala em sobreestadia, né? Detention, demurrage, cai dentro do mesmo guarda-chuva. Consolida no termo sobreestadia, né? Então, esse ponto da feita que você delimita a responsabilidade do usuário, naturalmente, você está atribuindo essa responsabilidade para alguém, né? E essa responsabilidade acabou sendo atribuída para o agente intermediário, para um transportador marítimo, algo que foi novo,
ali na época, né? Então isso suscitou um monte de debate. E a resolução não parou aí, né? Esse foi um ponto, a gente pode dizer assim, polêmico, mas ela não parou aí. Ela também avançou, né? Ela falou em causas de suspensão de contagem de livre estadia, né? Ela não ficou só no caso fortuito ou força maior. Ela falou também que quando o período de livre estadia fosse expirado em função de um fato de responsabilidade do transportador marítimo, do dono do container ou do depósito, essa livre estadia também deveria, a contagem dessa livre estadia também deveria ser suspensa. Também foi uma coisa nova que suscitou debates, né? E depois, né, já dando um spoiler lá do próximo assunto nosso, que é o Acordo 521, a ANTAC também entendeu que a própria cobrança de sobreestadia poderia ser suspensa, né? O usuário incorreu em início de contagem de sobreestadia, ele deu causa, legal, justo, ele é responsável, mas no meio daquele caminho ele tentou devolver o container, ele tentou fazer com que o container embarcasse e por uma culpa que não é dele, por uma responsabilidade que não é dele, ele não teve sucesso. A ANTAC entendeu que também nesses casos ali, a sobreestadia também, a contagem deveria ser suspensa, né? Então foi uma resolução que trouxe muitas coisas importantes. Geraram muitos debates, gerou bastante insatisfação. Eu acho que não tem como gerar, né? Quando a gente toca em temas sensíveis, né? Então foi uma coisa muito importante assim para o mercado, para o setor, e eu entendo um belo avanço também em termos de norma da agência reguladora. Bem, até eu gostaria de fazer uma pausinha aqui e lembrando que nem toda a nossa audiência é de profissionais de comércio exterior. A gente tem aí, a gente já teve no passado contato, né, com pessoas interessadas em comércio exterior e também com estudantes do tema, né? Lembrar o seguinte, todo esse tema a expressão que nós usamos, o jargão que nós usamos diariamente, né? Detention e quando se trata do momento do embarque, né? E demurrage, depois da entrega da mercadoria em relação ao container, né? Então, detention e demurrage são valores cobrados pelo armador, né, pelo uso do equipamento dele, que é o container. Quer dizer, o container transportou a carga, foi entregue para o destinatário no final, e existe um tempo, né, que é o free time, para o destinatário providenciar o desembaraço da carga, retirar do container de área portuária e devolver o container para o armador, né? Esse é onde acaba incidindo a demurrage no final do processo, né, no final do transporte. Detention é um exportador, vai exportar uma carga, manda a carga para o porto, né? Ele tem um número de dias antes do embarque do navio para usar o container, né? O armador cede o container para ser carregado, o container vai para o porto e por um motivo ou outro não embarca, né, dentro do tempo esperado e fica parado no porto de origem, num número de dias maior do que aquele que é estabelecido contratualmente entre armador e tomador da carga como free time no embarque, né? Então, e aí tem a expressão detention. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, para o público também. Eu tive um caso na minha empresa recentemente, né, de uma mercadoria embarcada na Europa, né, em LCL, quer dizer, uma carga fracionada, não é um container inteiro, né, a mercadoria era pequena. Embarcamos um agente de carga, consolidou nossa mercadoria com mercadoria de vários outros usuários e colocou num container. E eu tive 3 embarques sequenciais do mesmo fornecedor que vinha para a gente aqui com o LCL, que por um certo desarranjo logístico no porto de origem, não houve possibilidade de embarcar a carga. Quer dizer, o container estava dentro do porto, mas não tinha espaço no navio. O navio omitiu, houve um desarranjo lá e a carga ficou lá 2, 3 semanas a mais parada, né? 4 meses depois que eu recebi a carga, desembaracei a carga, calculei o custo, paguei tudo, vendi a carga. 4 meses depois, o agente de carga veio me dizer o seguinte: não, mas o armador está cobrando detention lá na origem, porque ficou mais tempo do que deveria. Disse, mas ficou mais tempo do que deveria porque o navio do armador, que me prometeu que ia trazer essa carga aqui dentro de um certo tempo, não cumpriu o que falou. O próprio armador não embarcou a carga e veio me cobrar detention. 4 meses depois que eu já vendi a mercadoria, já calculei custo, e o custo da detention que ele veio me cobrar era maior que o valor da mercadoria que eu embarquei. Então,
para vocês terem noção de que escalas isso pode atingir, né? Isso estou falando uma carga LCL, né? Eu conheço casos em que demurrage foi parar no tribunal e nós estamos falando de milhões de reais, né? Na minha empresa mesmo já tive um problema muito grande com um armador que eu levei 8 anos para resolver, né? E, então, em torno desses valores. E eu também queria lembrar aqui que esses termos, até propriamente os termos de detention e demurrage, são termos tradicionais do comércio exterior, né? E eles têm um trato, tanto pelo armador quanto pelo tomador da carga, muito baseado em tradição, né? Tradição internacional. Quero lembrar um paralelo aqui, por exemplo, a demurrage, né? Quando a gente está falando de container, né? A gente demurrage fala em relação ao valor do container, mas quando a gente fala em carga break bulk, por exemplo, né? Quando tu falou antes, Thiago, da questão de quem dá causa ao problema, né? No break bulk, a demurrage sempre é do tomador da carga. Aí, às vezes, a gente teve aqui, eu tive um caso na minha empresa também, de uma fábrica inteira de equipamentos que a gente trouxe da China para um cliente nosso aqui em Santa Catarina, aqui em Rio do Sul, né? E o container, o navio que trouxe a carga, foi uma carga break bulk, ele ancorou ao largo de São Francisco do Sul em outubro do ano passado. Nós só conseguimos tirar a carga, encostar o navio no porto e tirar a carga no final de dezembro. Então temos um navio parado por 2 meses. Quem que pagou essa demurrage do navio inteiro parado? O tomador da carga. Então o armador não assume isso, né? Então, e isso é uma posição tradicional, isso é como tradicionalmente esse mercado trabalhou isso. E aqui no Brasil, essa situação tradicional vinha sendo encarada pelos tribunais com base no Código Comercial, né? E no código que regula a relação entre empresas, né? Sem uma atuação até esse momento, né, mais detalhada e baseada em maior conhecimento que a ANTAQ tomou agora, né? Quero salientar para todo mundo também que esse processo da ANTAQ liberar essa resolução e também o acórdão, né, foi baseado em muita consulta pública, muita discussão do assunto, em que os dois lados apresentaram suas versões das coisas, e aí sim ficou mais claro o papel fundamental da ANTAQ, né, que é justamente mediar essa relação, como nós colocamos antes, tremendamente desigual, né? E a gente sabe, a gente viu que um lado, bem, cada lado tem o seu ponto de vista, né? E o seu critério que considera justo, mas um dos lados ficou extremamente descontente com algumas novidades que esse acórdão trouxe, né? Porque os armadores não fariam o que o acórdão determina por vontade deles, né? Eles só fazem por determinação da ANTAQ, né? Porque a gente sabe porque ficou anos tentando conseguir isso diretamente com o armador e nunca conseguiu. A relação é, meu serviço está aqui, quer, não, outro quer, né? Então, vou dar um exemplo de um caso que a gente reportou para a ANTAQ, e recente aqui, de um ano e pouco atrás, né? Nós tivemos um aperto aqui na região aqui da Foz do Itajaí, né? Uma época que a gente ficou com menos escalas e a gente começou a ter os depots aqui cheios, né? Não tinha capacidade de tirar, por causa de uma restrição que a gente teve em Navegantes, né? Itajaí, à época, estava parado e Navegantes operando com restrições em função da reforma, né? E, numa certa altura, o Porto de Navegantes, uma dificuldade logística que estava, do espaço, ele fechou o gate para container vazio. Então, trancou a porta pela qual o container vazio saía daqui. Resultado, os depots encheram, né? E a gente recebia carga de fora, entrava no sistema do DIP para agendar a devolução do container e simplesmente não tinha vaga, né? A partir do momento que eu estou dizendo, eu quero devolver o container, o DIPO que é contratado pelo armador para receber o container vazio, né, não tem vaga, não é culpa minha, do usuário. Eu quero, e entro lá no sistema, marco, que eu quero, não, o sistema indica que eu posso devolver daqui 20 dias, né? E aí, daqui 5 dias acabou o meu free time,
o armador passou a me cobrar demurrage por um período em que eu queria devolver o container e um tipo que ele contratou não tinha espaço. E não era para o tomador da carga, o único problema não era demurrage. O problema é que o tomador da carga não é depósito de container. A gente não tem onde deixar o container, a gente não tem espaço para deixar o container. A gente é obrigado a contratar, em geral, uma transportadora, um espaço no transportador, aí paga para o caminhão levar até lá, e paga uma taxa para colocar no chão. Paga um aluguel de espaço, depois paga uma outra taxa para colocar no container e transportar até o DIP do armador. Né? Quer dizer, a gente está sendo responsabilizado por alguma coisa que evidentemente não é a gente que deu causa. Né? Então essa foi uma enorme melhoria, né? E principalmente a sinalização, tanto para o armador quanto para o mercado, de que a ANTAC está vendo isso e que não vai deixar desse jeito. Né? E, então esse posicionamento da ANTAC a gente sabe que desagradou muito aos armadores. Né? E a gente também não é o dono da verdade, isso não quer dizer que a gente sempre tem razão, mas sem o auxílio, sem o apoio, sem o entendimento e análise da ANTAC dessa questão, a gente continuaria uma mão na frente e outra atrás, como a gente vivia até pouco tempo. Né? Então, posso garantir que a categoria de comércio exterior vê nessa resolução um avanço enorme na nossa relação com o prestador de serviço, quer dizer, o armador. Zieri, e tuas perspectivas, aí, teu ponto de vista dessa resolução? Eu penso em pegando um pouquinho Concordo, desculpa. pegando um pouquinho do gancho ali tu falou ali de tradicionalmente pagar a demurge, né? Sem questionar e tal, saber que não tinha E quando possibilidade. falando de tradição, a gente fala de coisas de centenas, realmente é tradição, internacional. Costume. Sim, né? Então, eu acho que é exatamente nisso aí que a resolução 62 de 2021, ela vem, ela começa a mudar um pouco o jogo, né? Ela começa, assim, a trazer um entendimento de que ela desloca a discussão para uma simples existência de um contrato, né? Com cláusulas, às vezes, unilaterais, sem discussões, tal, né? Daquele jargão lá de uma vez demurge, sempre demurge, independente do que aconteça, né? Ela desloca ali um pouquinho dessa discussão para uma discussão de causa do atraso e o risco da atividade. Deixa eu fazer interromper aqui. Ó. Esse é um ponto fundamental. Risco da atividade. O tomador da carga, quer dizer, o usuário do serviço, seja importador ou exportador, porque estamos falando aqui basicamente de longo curso, né? Seja importador ou exportador, a atividade dele é importar ou exportar. Ou, às vezes, importar é uma necessidade da atividade dele. Nós temos muitos importadores que são indústrias, né? Importam insumos, então importar nem é a atividade dele. É uma coisa subjacente à atividade. Ele importa um equipamento, importa um insumo, né? Importa um componente, né? Mas a atividade dele não é transportar carga internacionalmente. Então, quando a gente fala do risco do negócio, esse risco do negócio estando ligado a um porto fechado, a um furacão, um navio quebrado em algum lugar, um equipamento travado, uma greve, né? No sistema de logística, esse risco do negócio é do negócio de transporte e não do negócio do tomador da carga. Então, assim, dentro dos parâmetros normais, né, a legislação entende que se o meu negócio é alugar carro, né, eu eventualmente perder um carro alugado num acidente é um risco do meu negócio e não do meu tomador, né, do serviço, né, eu estou usando como exemplo. Então, eu é que tenho que conhecer isso bem. Vamos usar um outro exemplo. Eu manejo um estacionamento de veículos. Né? Eventualmente pode haver um dano a um veículo de terceiro, como pode cair um outdoor em cima do veículo dele dentro do meu estacionamento, né, ou como pode ser um veículo furtado. Né? Um outro usuário foi manobrar e danificou o veículo de um cliente. Então, eu tenho que ter um seguro para cobrir isso. E esse seguro é um risco do meu negócio, não do meu cliente. Então, quando a gente fala do risco do negócio, de eventualmente ter um atraso no retorno de um container que não foi causado pelo usuário,
ele também não foi causado pelo dono do container, pelo armador, mas é do risco do negócio de transportar carga, quer dizer, o negócio do armador, isso é parte do risco do negócio dele. Ele deve conhecer e equacionar isso dentro da tabela de preço. Não transferir para o cliente esse risco, né? Porque não é do cliente esse risco. Um porto fechado tem muito mais a ver com a atividade de armador do que com a atividade de alguém que importou uma máquina que está dentro de um container que está naquele porto. Então, quem tem que conhecer isso melhor e assumir isso como risco do negócio é o armador, e não o tomador do negócio, né? Afinal, transportar carga é 100% do negócio do armador. Do dono da carga, aquilo pode ser 1%, pode ser nada, o valor que está ali dentro daquele container. Então, quem tem a obrigação de conhecer e colocar isso dentro do seu risco de negócio é o armador, e não o tomador da carga, né? Porque a ideia que vinha tão decorrente da tradição, de centenas de anos de comércio internacional, eu chego num porto, digo para o dono de uma caravela, só, estou aqui em Portugal, preciso mandar isso aqui para o Brasil. Então o cara te diz, te cobro tanto. E se acontecer isso, eu vou te cobrar mais. Se acontecer aquilo, se atrasar, eu vou te cobrar mais. Quer? Ah, não quero. Então tá bom, fica a tua carga aí, eu vou embora com o meu navio. Quer dizer, o dono da carga, o dono do navio o armador tem muito poder na negociação. E com esse muito poder, ao longo dos séculos, impôs o que era bom para ele. Agora chegamos numa situação mais moderna, mais civilizada, em que nós temos as agências reguladoras que dizem assim, tá bom, querida, nós gostamos do teu serviço, queremos que tu preste serviço aqui no nosso país, mas assim não, né? Não vai transferir para o usuário um risco que, na verdade, é teu. Se o usuário der origem, der razão para o atraso, pode cobrar, não tem problema. Mas vai cobrar dele quando ele der causa. Se nenhum dos dois teve a intenção, foi uma situação de força maior, coisa e tal, então é do risco do teu negócio não empurrar isso para o usuário, né? Eu acho que é mais ou menos isso, ou bem nessa direção, que a gente tem um acórdão estabelecido agora, né? É justo que o usuário pague quando ele der causa. Quando a causa é gerada por força maior ou por uma coisa que está além da capacidade do usuário, é risco do negócio do transportador e não do usuário. E então, portanto, o usuário não vai ser responsabilizado nessa situação. Esse é o espírito que eu vejo no acordo que foi editado agora recentemente, entendeu? Agora, Rizeli, eu te interrompi, né? E queria agora complementar com o seguinte. Nós temos uma regulação emitida recentemente, né, que eu acho que ficou bastante ponderada, eu acho que foi uma enorme evolução, que dá para a categoria do Riviere capacidade, essa nova resolução, da capacidade de, em encontrando uma situação não conforme, quer dizer, uma cobrança que entendemos nós usuários irregular do armador, você tem mais capacidade agora de chegar a ir até o judiciário, se for o caso, né, com base nesse acordo, né? Ele dá mais substância para vocês, porque a lei não fala dos detalhes que a regulação fala. E o nosso código, o nosso sistema legal entende regulação como uma complementação válida da lei, desde que estabelecida pela agência ou pela entidade prevista em lei, né? Agora, só reclamar, com base no discurso, vamos dizer assim, né? Ou como a gente diz recentemente, na narrativa, né? Não adianta muito. O que é importante no caso de buscar um acordo extrajudicial ou judicial, o que é importante que o usuário tenha? São as provas, né? Mas eu acho que a gente poderia tratar um pouquinho ainda antes de chegar nas provas, tratar um pouquinho que foi recente, digamos assim, né? Ano passado foi a publicação do acórdão, né? 521. A gente estava tratando ali da resolução Vocês tal. viram que eu concluo a cópia da resolução o tempo todo, né? Então não segui, o pessoal não segue. É pelo que eu estou falando. Eles são Sim. os que entendem disso, entendeu? Não, mas é por isso a importância de um podcast como hoje, né? Para a gente colocar os ouvintes e tal, todos no mesmo pé ali de tentar, né? De conhecimento, né? Eu acho que assim, ó, quando editarem isso, cara, quando eu falei acórdão errado, os caras vão pegar e botar embaixo assim, ó, estrelinha, resolução, não acórdão, entendeu? Feito? Então já corrijam na edição.
né? Então, ali ano passado a gente teve, acho que foi em julho, né? Ou agosto, alguma coisa assim, o Acórdão 521, né? E que veio ali para trazer alguns aclaramentos do que dizia a resolução, né? Eu acho que até o Tiago pode primeiro tratar um pouquinho desse acórdão, o que é um acórdão, ah, porque até dentro do meio jurídico ali, né, dos advogados e tal, né, acórdão para a gente é uma decisão, né, de um tribunal, etc., né, ou uma reunião. Ah, dentro da ANTAC, o que é um acórdão, né, como esse que trata ali desse assunto da demurge, né? O que seria esse acórdão 521? Para que ele serve? A resolução 62, como a gente falou, né, suscitou muito debate, deu origem a muitas demandas dentro da agência, né? Diversas teses chegando. A agência tem unidades descentralizadas, tem unidades regionais, tem outras gerências, etc., né? Servidores começaram a enxergar cada demanda, cada pleito de um jeito, né? E quem detém a competência para interpretar a norma, para interpretar o dispositivo, né, do jeito que ele deve ser feito, levando em conta lá a finalidade da norma, para que aquele dispositivo foi criado, é a diretoria, né? Então, se começou a criar uma quantidade muito grande de material dentro da agência, de processos, de teses, etc., cada um tentando dar uma interpretação para aquilo ali. A diretoria resolveu uniformizar o entendimento, né, através de um acórdão. Foram produzidas notas técnicas pelo corpo técnico da agência para subsidiar a decisão da diretoria, né? E a relatora do processo, a diretora Flávia Takafashi, fez questão de consignar no voto dela que aquele acordo, aquele voto, né, ele estava apenas esclarecendo vários pontos da norma, que tudo que estava na norma ali era suficiente para tratar dos problemas que estavam sendo trazidos para a agência. Mas, né, diante de uma eventual divergência de interpretação, de uma eventual controvérsia, a diretoria acreditou que era importante levar isso a nível de diretoria, publicar um acórdão detalhando e reforçando, fixando entendimentos da norma, né? E é isso que foi feito, né? Então, a premissa básica, principal do acórdão reforçou: o usuário não pode ser cobrado de valor de sobreestadia quando ele não for responsável pela causa, quando não foi ele que deu causa por início da contagem da sobreestadia, né? Essa premissa se desdobrou em algumas outras, né? Teve a questão ali que eu dei o spoiler ali no tópico anterior, que foi autorizada a suspensão também da contagem da sobreestadia, né? Que até então era algo inédito, né? Como você falou ali, os costumes e tradições, existia uma máxima, né, que se convencionou chamar de um princípio de que uma vez demurge, sempre demurge, independente do que aconteça. A diretoria entendeu que aquilo ali não podia ser um ponto inflexível e absoluto, né? E conseguiu separar, né? Se o usuário deu causa à sobreestadia inicialmente, legal, ele é responsável até aqui, mas agora ele está tentando devolver o container, no depot não consegue, ele está tentando embarcar o container e não consegue, então vamos separar as coisas aqui. Então, a partir daqui, suspende também essa cobrança de sobreestadia, né? Isso foi uma coisa... Thiago, se tu me permite, eu já interrompi, mas assim, para quem não está muito próximo dessa questão, até a edição desse acordo, primeiro da resolução e depois do acordo, e eu vivi muito esse tempo no comércio exterior, né? Quando se chegava aí ao judiciário para discutir demurrage, a discussão não era se a demurrage existiu ou não, mas sim qual era o valor dela. Só se discutia valor. Não se discutia se foi o usuário que deu o caso. Simplesmente o judiciário nem aceitava essa discussão, né? Porque não existia base para aceitar essa discussão. Então se discutia o valor e não se ela aconteceu ou não, né? E essa é a base que primeiro a resolução e depois o acórdão confirma isso, né? O acórdão ele é muito mais específico, e eu estava olhando aqui na minha colinha aqui, né? Então ele menciona
a suspensão da contagem de demurrage a partir da primeira tentativa frustrada de devolução, né? E é importante que o usuário registre isso, né? Olha, está aqui a impressão da tela do sistema do DIPO, em que eu entro no sistema do DIPO e ele não me dá vaga para devolver. Ele marca a devolução a partir. Eu estou no dia 10 e ele me marca uma vaga, uma janela de devolução no dia 30. Né? Isso, vamos assumir o seguinte, que eu já entrei em demurrage, né? Eu tinha um free time que acabou no dia 5. Né? Então, entrei, não devolvi até o dia 5, entrei em demurrage. Dia 10 eu tento devolver. E o sistema do DIPO me dá uma janela no dia 20. Se o sistema do DIPO me disser assim, ó, amanhã tu pode devolver, depois de amanhã, nem vou reclamar muito, entendeu? Porque eu estou dentro de um prazo normal. O DIPO me deu 24 horas, 48 horas para programar uma devolução. Né? E eu já iniciei a demurrage, eu já atrasei. Agora, quando eu entro no dia 10, eu entrei em demurrage dia 5. Dia 10 tento devolver e o depósito do DIPO me dá uma janela para o dia 30, tá errado. Eu tentei devolver dia 10, mas antes o armador cobrava da gente. Esse é um ponto. Né? Não incidência de demurrage. Isso é uma novidade. Né? Não incidência. Quando a falha que deu origem é do transportador, do terminal ou do depósito. Isso é o ponto principal dessa Então, porque antes isso não existia. Passou um dia, demurrage é demurrage. Não interessa quem causou, não interessa, demurrage é sempre demurrage. Era o que valia antes. Né? Reforço a vedação da retenção de carga. Não pode reter carga porque não foi liquidada a demurrage ainda. já estava escrito na norma. O acórdão reforço agora. Né? E a obrigação na transparência do agente intermediário. Né? E obrigação, isso é uma discussão que eu vi a vida inteira, obrigação de repassar o valor pago ao armador. Né? Porque a gente tem no meio dessa relação, a gente tem a figura que é do agente de carga, né? Que muitas vezes tem um contrato com o armador, que ele compra o serviço do armador num preço, esse é o negócio dele, é natural que ele tenha uma margem em tudo. Né? Mas a gente via situações em que o valor que o contrato do agente de carga de hoje com o armador era um valor e o que ele cobrava do usuário dele não tinha nada a ver com isso. Era 2, 3, 4, 5 vezes que ele estava pagando com o armador. Muitas vezes o agente de carga, que tem um poder grande de negociação, ou pelo menos muito maior que o usuário, né, de negociação junto ao armador, ele conseguia um abono, uma dispensa, uma negociação do valor da demurrage, porque ela ficou muito alto, mas não repassava isso para o usuário final. Ficava isso como uma margem adicional para o agente de carga, que no meu entendimento agora foi vedada. Quer dizer, se eu tiver que discutir, eu vou pedir para o agente, tá bom, tu pagou esse demurrage para o armador? Pagou, então me prova que tu pagou. Não vem me cobrar o que tu não pagou. Entendeu? E isso acontecia direto e a gente não podia nem reclamar, né? Porque o nosso contrato com o agente de carga já tinha lá o valor da demurrage. Né? E há também uma questão aqui que é importante para mim, que é a criação de um rito sumário de composição, com suspensão de 120 dias para tentativa de acordo. Né? Que isso também a ANTAC, vamos dizer assim, meio que normatizou. Olha, vamos ir para a negociação, suspende a cobrança por 120 dias enquanto a gente está negociando. Né? Justamente no sentido de criar um rito de negociação, criar um padrão de negociação para o qual os dois lados são, vamos dizer assim, forçados para a gente tentar ter mais negociação do que ação judicial. Né? E também é uma novidade importante porque dá suporte ao usuário. Diz, não, vamos lá para a cláusula tal do acordo, vamos entrar no processo de negociação, 120 dias sob suspensa a cobrança. Isso dá mais espaço e dá mais tranquilidade para o usuário, né? Porque pelo menos ele vai ter uma oportunidade de tentar negociar. Né? Porque o armador é meio que forçado a entrar nessa situação. Né? Desculpe, eu puxei a colinha aqui para não deixar escapar nada. Então eu queria ver se você tem mais algum... Mas acredito que, voltando ali, o acórdão exatamente, ele traz essa racionalidade regulatória, né? Não, ele quer fazer um entendimento único dentro da agência, mas também ele transmite para o exterior, né? O que a agência está pensando quanto a aquilo. Justamente porque já
já estava escrito no 62, mas assim, talvez tenha impactado tanto que alguns agentes, algumas empresas tal, não acreditavam que poderia se desfazer, né? E que precisou ainda reafirmar esse posicionamento, Brasil, né? assim, no Brasil diz assim, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? E o pessoal achou que essa resolução não ia pegar esse aspecto, né? E aí veio o acordo assim, sim, a gente continua dizendo que é aqui no meio. Então, traz esse reposicionamento da sobreestadia, né, como instrumento que só faz sentido, né, logicamente, se existe realmente a responsabilidade do usuário, né, como citou o exemplo ali da tentativa de entrega, né, poxa, eu estou com o meu container vazio, tá? A lógica é de que eu quero devolver, tem espaço, né, porque eu não faço espaço, né, no terminado vazio. Assim, ó, quando a gente contrata um container, quando a gente contrata uma carga, a gente contrata com o agente de carga, né, que ele vai disponibilizar equipamento dentro das condições, tantos dias antes, coisa e tal, tá lá estabelecido qual é a condição que o armador vai disponibilizar o equipamento de transporte. A gente já tem uma previsão do que vai acontecer depois da chegada da carga, né? Então, eu vou ter como usuário 30 dias, 14 dias, 21 dias, 5 dias, o que eu negociei com o armador para devolver o container, né? E para mim está implícito neste contrato que quem tem que ter capacidade de receber esse container de volta é o armador ou o agente logístico por ele contratado. Então, assim, para mim, a disponibilidade do DIPO de receber o container no destino é parte do meu contrato com o armador. É a obrigação do armador ter um DIPO disponível. Como eu mencionei aqui mais cedo, tivemos uma situação logística aqui em Itajaí, no complexo portuário aqui em Itajaí, no ano passado, em que o porto de Itajaí estava parado, o porto também estava em obras, restringiu a capacidade operacional. O Porto de Navegantes, numa decisão dele, disse: estou fechando o gate para container vazio, porque eu não tenho capacidade aqui dentro. Então, assim, o Porto de Navegantes fez isso porque queria, vamos dizer assim? Não. Ele estava enfrentando uma restrição, né? Não é culpa do Porto de Navegantes que o Porto de Itajaí está fechado, né? E ele tem uma obra que ele está fazendo para ampliação da capacidade, readequação, que anunciou para o mercado que faria a obra. E vou te dizer assim, eu como usuário estou muito grato ao Porto de Navegantes por, mesmo estando em obras, se esforçar para tentar atender a capacidade da região. Então não foi porque o Porto de Navegantes quis, mas a situação logística criada obrigou praticamente o Porto a fechar o gate para container vazio. O armador perdeu sua janela de retirada de vazio aqui, né, ou a sua janela usual de retirada de container aqui, né, e os DIPos daqui começaram a ficar lotados. E a gente não conseguia devolver container. Mas o armador é o especialista no negócio. Ele conhece transporte internacional como ninguém. Esse risco é do armador, não é do tomador da carga. O armador poderia sim, claro, com um custo, remover esses containers vazios aqui para um outro porto próximo por via rodoviária. Mas é um risco do negócio do armador, não é um risco do tomador que foi transferido para o dono da carga via, enquanto não me entregar, eu estou cobrando. Mas eu tentei entregar, mas eu estou cobrando. E a gente levou para a ANTAC alguns casos desses, né? E aí, quando a gente fez a comunicação dentro da ANTAC, o armador retrocedeu. Ele disse: não, tá bom, deixa que eu vou tirar. Eu vou abrir uma exceção para ti, eu vou te dar um desconto. Ele não transformou isso em caso geral. Quem reclamou, ele tirou. Agora, por vontade dele, ele não ia tirar. Entendeu? E a gente teve essa situação aqui, assim, vigindo aqui, aconteceu aqui por um bom tempo. Eu me lembro de ter ido a Brasília, junto com o pessoal do teu escritório, para levar a situação especificamente para a ANTAC. A gente levou vários casos para a ANTAC. Não, está acontecendo assim, né? E o que a ANTAC pediu para a gente naquela ocasião? Mais provas, mais documentação, porque eu escutei do almirante lá na sala dele o seguinte: nós não queremos resolver a situação de Itajaí, nós queremos resolver a situação do Brasil inteiro. E a gente quer usar esse caso, então nós precisamos consubstanciar isso melhor. Por favor, nos consigam mais provas de que isso está acontecendo. E eu volto naquele ponto de antes. Sim, é justamente isso. A gente está falando de direito, né? Mas o grande
ponto aqui de virada é a prova, né? É a prova. O próprio artigo ali 21, se eu não me engano, da 62, ela diz que a suspensão por falha comprovada, né? Então, de que nada adianta ter um bom direito sem ter a prova, né? Como diz um colega nosso, não adianta eu ter o troféu e ter direito ao troféu, mas não conseguir ganhar o campeonato ali, né? Levantar a taça e não ganhar o campeonato. De que adianta, né? Então, aí que eu acho que é a mudança ali dentro das empresas, né? De documentar muito bem desde o início do processo, seja da importação ou seja da exportação, né? Ter o máximo possível esse acompanhamento de toda essa cadeia ali de retirada, entrega do container, né? E daí podemos citar ali e-mails, troca de e-mails com agências de carga, com os armadores, né? O pessoal fala muito dos prints, né? Que até 2023 que a gente teve aquele boom de problemas, né? Ninguém pensava em fazer um print de tela, né? Porque antes você entrava ali no site, tentava ali, botava os dados ali para fazer a janela. Não tinha essa hora, mas daqui pouco tinha e tal. Mas aí botou, não deu. Olha, não funcionou. E não sabia se tinha demurge, não tinha, então é complicado. Foi pelo menos a gente vê daquela época que começou a fazer print de tela e tal, mas aí não só print de tela, também numa folha vazia, né? Printar a tela, mandar para o transportador, pedir, já fazer o pedido de suspensão da contagem, né? Agora, seja ela ainda ainda não em demurge, né? E mesmo em demurge, fazer esse pedido da suspensão da contagem, porque se já estiver em demurge, a causa realmente é minha, né? Só que depois eu tentei fazer a entrega, não consegui, não. É um problema que não é mais meu, então tem aí um valor para se pagar sim, né? Mas aí não é todo o valor, né? Então já fazer esse pedido de suspensão de contagem, Assim, ó, né? no caso aqui do Sinditrade, uma parte dos nossos associados são trades, né? E as trades têm como característica manusear um número grande de processos que não são próprios, né? Ela está fazendo para um terceiro processo. Então a gente tem dentro da trade uma concentração do número de processos, como também é muito parecido com a situação do despachante aduaneiro, né? A especialidade da trade é o processo e não o produto, tá? Então, nessa situação, quando veio teve essa modificação da condição de mercado, baseado na determinação, seja na resolução, no acordo da ANTAC, eu, dentro da minha empresa, fiz o quê? Eu tive que reunir minha equipe, e a gente teve que mudar o nosso procedimento. A gente foi lá, alterou nosso procedimento operacional, a gente discutiu, né? Tá bom, como a gente faz para documentar isso? Olha, nós vamos ter o print da tela. Mas isso é forte o suficiente? Sim, porque a gente também entende que o judiciário também evolui, né? Antigamente, uma citação tinha que ser pessoal, tinha que ter assinatura, aí a gente começou a ter o e-mail começou a ser, no começo foi contestado, depois foi aceito, hoje em dia a gente já partiu para o WhatsApp, a gente já está notarizando o WhatsApp e colocando em processo, então há uma evolução. E nessa evolução apareceu o tal do print de tela, né, que é um documento importante. No entanto, nossa conclusão interna na minha empresa foi o seguinte: tiramos o print, colocamos o print num e-mail para o prestador, porque o e-mail dá uma data, né, que é aceito pela justiça. Ele tem uma data, uma hora, um destinatário, um emissor, e está tudo documentado. Isso é aceito, bem aceito o e-mail. O print, às vezes sim, às vezes não. Então, a nossa determinação interna foi: tiramos o print da tela, colocamos no e-mail, colocamos no corpo do e-mail e mandamos o e-mail para o DIPO dizendo o seguinte: estou tentando entrar no teu sistema, não estou conseguindo vaga. Não consegui vaga de acordo com a resolução tal ou com o acórdão tal da ANTAC. Fiz minha primeira tentativa de devolução, considero daqui para frente, já que peço,
a suspensão da cobrança de demurragem, entendeu? Então a gente documentou num termo que é legalmente aceito, né? Olha, eu conheço o meu direito, está aqui a tua tela dizendo que tu não tem espaço para mim, entendeu? Acórdão tal da ANTAC, né? Estou pedindo aqui oficialmente a suspensão da demurragem. Isso, se a gente tiver que ir para a justiça, vai nos economizar um monte de coisa. Primeiro que é do nosso processo interno guardar todos os e-mails. Nós temos guardado no nosso servidor e-mails de 12 anos atrás, entendeu? Então, a gente guarda todos os e-mails têm uma referência qual é o número do processo que a gente está trabalhando, né? Então ele está dentro do nosso procedimento normal guardar aquele e-mail. Então amanhã depois eu tenho uma discussão e eu vou para a justiça ou buscar um acordo, então aqui, ó, nós avisamos vocês no dia que a gente tentou devolver, né? E tendo iniciado ou não um contagem de demurragem, pedimos a suspensão. Pô, vocês negaram, agora vocês não podem dizer que vocês não falaram, que a gente não conhece nosso direito, que a gente não pediu. E está tudo num documento só. Então isso facilitou muito a gente manter esses dados, entendeu? Porque às vezes tu faz um print de tela, tu arquiva num diretório lá, daqui 1 ano, 2, tu precisa dele até encontrar, né? Então quando está no fluxo de e-mail normal, vai, né? Bem, pessoal, Zé, quer complementar mais alguma coisa ainda? Eu acho só rapidamente importante falar da solução de conflitos, talvez que a ANTAC instaurou agora, depois de tantos processos, depois ali da 62, ali 2023 para frente, primeiros problemas que teve a mediação, né, que a ANTAC está fazendo, eu acho que é importante tratar, né? Sim. Eu acho que o Thiago também podia falar um pouquinho disso, né, como é que está acontecendo essa mediação ali dos processos, das denúncias, digamos assim, desses casos. Isso, diante do alto número de demandas sobre estadia, né, a diretoria aproveitou ali no acórdão e determinou que a Superintendência de Fiscalização elaborasse um rito que se chamou de rito sumário para conciliação, né, dentro desses processos aí. Isso eu posso antecipar, foi um case de sucesso dentro da agência. Até novembro, dos 350 processos em curso sobre esse assunto, boa parte foi submetida à conciliação e dessa boa parte, quase a totalidade, 80% teve resultado positivo. Né? Então isso prova que foi uma boa prática, positivo que chegaram a um acordo, exatamente. Então, o que isso reflete em custo processual, em resposta rápida para o demandante, né? Celeridade. Então, eu só vejo coisas positivas a partir disso daí. Então, foi uma boa prática de governança regulatória da ANTAC ali, que está tendo bastante sucesso. Teve bastante sucesso, é provisória, né? Mas a ANTAC está estudando aí permanecer por mais um tempo com essa prática. Uhum. Bem, pessoal, estamos aí nos finalmente, né? Antes de passar a palavra para as considerações finais aí, eu queria aqui colocar 2 recadinhos. Primeiro, Alfredo, gostei da caneca, gostei muito, entendeu? Então é o seguinte, não estava combinado, mas para quem colocar comentário no podcast até 10 dias, quem comentar, nos der sua opinião, nos der um input sobre o que viu aqui, e estamos aí abertos a sugestões sugestões sobre novos temas, também tirar dúvidas do pessoal, mas os comentários, todos que fizerem comentários nos próximos 10 dias, tá? A partir da publicação do podcast, vamos sortear, Alfredo, 5 canecas do Trade Talks, que estamos inaugurando hoje. Gostei mesmo. Eu sei que tem uma outra versão saindo do forno, aí no próximo a gente sorteia a nova versão. Tá? Lamento, não vou poder levar uma dessas para casa porque são raras, só temos poucas aqui. Mas vamos sortear entre os usuários, os comentários, 5 canecas com direito a envio pelo correio, tudo certinho, entendeu? E queria, antes de passar a desenvolver a palavra aqui para os comentários finais dos nossos convidados, lembrar que esse podcast é um oferecimento, aqui tem o apoio dos nossos afiliados aqui, filiados do SindTrade, e eu vou precisar da colinha, né? Que é a Neptune 8, o Grupo Condor, Open Soluções em Comex, H7 Import, Nave Import, Grupo Rivati e TechTrade. Então,
com isso, queria devolver aí primeiro para o Tiago, um minutinho, Tiago, só para as tuas considerações finais, e depois a gente passa para o Rizek. Agradeço novamente o convite aí, reforço a nossa disponibilidade aqui da Gerência Regional de Florianópolis, Gerência Regional Sul da ANTAC, em sempre receber os profissionais aí que fazem parte do nosso dia a dia para tratar sobre os assuntos, para construir ideias, buscar soluções. Muito obrigado aí. Obrigado. Gisele? Agradeço também o convite, a participação, né? Fiquei honrado em participar também com o Tiago aqui da ANTAC, né? Que realmente a gente acompanha desde muito tempo, né? O trabalho da ANTAC e sempre foi muito propositivo, aberto, né? Essas conversas, ouvindo todas as partes, né? Então é uma satisfação também participar, né? E é isso, a gente fica à disposição aí. Bem, obrigado então a todos. Estou encerrando aqui o nosso primeira captação de podcast. Se alguém não sabe ainda, estamos gravando isso na sede do SIGTRADE, aqui em Itajaí, no edifício Absolute, com uma bela visão para o Porto Navegantes, para o Porto de Itajaí, né? Nossos associados estão mais do que convidados a nos visitar aqui na nossa sede, que está à disposição dos associados, inclusive para reuniões da empresa dele, né? Quem tem interesse de participar do SIGTRADE também está convidado a comparecer aqui no Absolute, sala 2201, edifício Absolute em Itajaí, bem pertinho da Receita, pertinho do Porto, com uma bela vista, um bom cafezinho, e apareça aqui. Então, dou como encerrado esse nosso primeiro podcast. Obrigado e até mais.